comigo para mais uma temporada do Sem Filtro. Aqui a gente abre um espaço para um debate de ideias com a participação de jornalistas convidados. O Sem Filtro discute questões de impacto na sociedade, entrevista personalidades de destaque que vão falar de economia, educação, saúde, cultura, entre outros assuntos. Aqui comigo já estão presentes no formato online para este debate Rafael Marques, jornalista da TV UFMA, Adalberto Júnior, da Rádio Universidade, Eduardo Gomes, jornalista da TV Difusora. Sejam todos muito bem-vindos. E nós estamos conectados com você por meio das redes sociais no endereço que aparece aí na telinha. Destaco que este programa respeita todas as normas sanitárias e que as duas pessoas presentes aqui no estúdio já tomaram as doses recomendadas da vacina. Bom, os desafios postos por um contexto de globalização demandam novas estratégias de educação e formação profissional. E é sobre este e outros assuntos que o Sem Filtro de hoje entrevista o superintendente do SESI, Diogo Lima. Diogo Diniz Lima é graduado em Direito pela Universidade Federal do Maranhão, curso concluído no ano de 2012. Após 2 anos de formado, concluiu um mestrado em Direito e Instituições de Justiça. Atualmente é doutorando em Políticas Públicas também na Universidade Federal do Maranhão. É pesquisador do Núcleo de Estudos de Direito Constitucional da UFMA. Foi bolsista PIBIC-UFMA-FAPEMA entre os anos de 2010 e 2012, com pesquisa desenvolvida na área de Direito Constitucional, Controle de Constitucionalidade e Direitos Fundamentais. E também foi pesquisador bolsista da Fundación Carolina, Ministério de Assuntos Exteriores da Espanha, em 2011. Ainda no mesmo ano, foi pesquisador no Departamento de Direito Constitucional da Faculdade de Direito da Universidade de Granada, bem como acumulou a experiência como pesquisador no Centro de Pesquisa Peter Aberli. Dentre suas experiências de destaque na esfera pública, o advogado já ocupou o cargo de secretário municipal de Urbanismo e Habitação entre os anos de 2013 e 2016 e esteve à frente da presidência do Conselho Municipal da cidade de São Luís entre os anos de 2014 e 2016. Também na esfera pública, Diogo foi superintendente da Federação das Indústrias do Estado do Maranhão, FIEMA, em 2019. E no ano seguinte, assumiu a Superintendência Regional do Serviço Social da Indústria, SESI, no Maranhão. Para falar um pouco mais da sua vida pública e dos desafios do SESI para o ano de 2022, o programa Sem Filtro dessa semana recebe Diogo Diniz Lima. Muito bom, quero novamente cumprimentar todos, o superintendente Diogo Lima, e quero então começar com a nossa primeira pergunta. Bom, estamos vivendo contextos de muitas incertezas, né? A guerra na Ucrânia, os novos casos de variantes do coronavírus já registrados de forma recente no Brasil. E como resultante acrescido a tudo isso, uma instabilidade do mercado que eleva preços e reduz expectativa de crescimento. Então, eu queria abrir hoje a roda com uma avaliação sua sobre este cenário e como que isso tem uma repercussão nas ações de produtividade do Estado. Seja bem-vindo. Muito obrigado, olá a todos, é um prazer estar aqui. A UFMA é a minha casa mata, é minha alma mata, é o local onde fiz toda a minha formação, então para mim é uma satisfação. Essa pergunta é fundamental, a gente vive um momento de incerteza. Incerteza é, de logo, um elemento preocupante para a economia, porque se nós pegarmos a economia e olhar pelo menos sobre 2 prismas, nós poderíamos fazer essa análise sobre diversos prismas, mas pelo menos sobre 2, o prisma da produção e o prisma do investimento, qualquer cenário de incerteza é um cenário de contenção. Então, automaticamente, o que o empresário pensa, o que quem produz pensa? Nós podemos ter um cenário de contenção de demanda. Se eu vou ter uma contenção de demanda para que eu consiga manter a curva equilibrada, eu vou fazer uma contenção na oferta. Contendo a oferta, eu vou reduzir custos, com isso eu vou desempregar, com isso eu vou comprar menos insumos, e aí eu vou tendo toda uma linha de cadeia afetada, porque a economia ela é cíclica, cada elemento puxa um elemento. Para produzir um carro, você aciona dezenas de cadeias produtivas. Então, do ponto de vista da produção, incerteza é extremamente
grave, porque a linha de oferta e demanda precisa se ajustar e um ponto precisa ser estabelecido. E do ponto de vista do investimento é outro elemento. As pessoas, se há um elemento de certeza, os investimentos seguros são sempre menos rentáveis. Então, se há certeza, eu vou tirar da segurança e vou botar na produção, porque a demanda está aquecida, então a oferta vai levantar para ir atender, para encontrar essa demanda e meu dinheiro vai rentabilizar muito melhor. Então, se há um cenário de incerteza, evidentemente esse dinheiro vai sendo guardado, investido em elementos mais seguros. Compra ouro, dólar, naturalmente o dólar sobe. Então, todos aqueles aspectos cíclicos vão sendo acionados, configurando uma crise em todo o aquecimento da economia, o que reproduz naturalmente desemprego, insegurança, a vulnerabilização do trabalhador, o aumento da informalidade, toda uma série de problemas que deixam de ser econômicos e passam a ser sociais também. Vamos abrir então, Adalberto Júnior, a gente estava conversando sobre isso, né? Vou deixar com você agora. Maravilha, maravilha. Muito obrigado aí, um alô aí para o Diogo, né? A Josi, Rafael, Eduardo. Enfim, tem investimentos, né, que o governo federal tem trazido aí, pelo menos tem a promessa, né, de trazer para investimentos, levando em consideração a questão da pandemia, né, que a gente vê que está quase acabando, né, mas é sempre um perigo, né, sempre um perigo de uma volta, né. A China tem alguns sinais aí de que alguns números estão voltando a aumentar, e a questão econômica e da guerra, né? Enfim, como é que fica o trabalho do SESI nesse aspecto, nacionalmente e especificamente aqui no Maranhão? Olá, Adalberto, prazer falar com você. Sou ouvinte diário, às 7h20 do seu programa. O SESI, desde o começo da pandemia, Adalberto, ele criou estratégias, especialmente aqui no Maranhão, de ir ao encontro do trabalhador, especialmente da indústria, que é o público que nós atendemos. Então, logo que começou a pandemia, nós criamos a Blitz SESI contra a Covid-19, em que nós aplicávamos os protocolos sanitários vigentes à época, com distribuição de máscara, distribuição de álcool gel. Nós imprimimos e criamos versões online de todos os protocolos sanitários, protocolo de etiqueta respiratória, protocolo de higiene de mãos, de distribuição de espaços, e disponibilizamos isso às empresas. E para criar um ambiente mais seguro, fazíamos vistorias com profissionais especializados na área sanitária, como infectologista, engenheiros ambientais, engenheiros de segurança, para tornar os ambientes mais seguros. A indústria quase não parou e não pode parar, porque senão há um desabastecimento, as pessoas vivem e demandam independente disso, mas havia uma grande preocupação nossa em juntar a manutenção da chama acesa da economia com as vidas que antecedem a própria existência da economia. Para haver economia, precisa haver gente viva. Então, nós tínhamos isso muito claro na nossa mente. Então, criamos essa Blitz. Na época dos protocolos de reabertura da economia, o SESI foi um parceiro estratégico da CEINC e de outros órgãos. Nós desenhamos muitos protocolos, escrevemos muita coisa, debatemos muitas regras sobre isso, inclusive o próprio protocolo de retomada das aulas. Nós participamos junto com o secretário de Educação, Felipe Camarão, que é professor da casa, inclusive professor da UFMA, desses debates e participamos muito ativamente. Posteriormente a isso, fizemos grandes campanhas de testagem e, além disso, Adalberto, nós somos um dos SESIs do Brasil que criou um modelo de vacinação contra a Covid-19 que foi considerado um case para todos os SESIs do Brasil, porque nós parcerizamos com a Secretaria de Estado de Saúde, através do secretário Carlos Lula, e criamos um modelo de vacinação in loco, no chão de fábrica da indústria. E demos como contribuição social nossa do SESI, porque atender a toda a comunidade é também um dos objetivos do SESI. Nós atuamos junto com as prefeituras que tinham baixos indicadores vacinais, com campanhas volantes. Nós vacinamos a população quilombola. Na época de Alcântara, como primeira cidade vacinada do Brasil, o SESI estava lá nesse dia vacinando em um dos postos. E além de postos volantes em comunidades quilombolas, atuamos em Buriti, atuamos em Chapadinha, atuamos em diversos... Nós aplicamos mais de 146 mil doses, sendo uma instituição particular. Então, você não houve notícia de instituições particulares que se empenharam tanto em combater essa pandemia que devastou o nosso próprio modo de viver. Sim, sim. Eduardo Gomes, por favor. Olá, Josi, Diogo, meus colegas de profissão, prazer estar aqui. Eu queria pegar esse gancho do Adalberto, que ele falou justamente da campanha de vacinação,
E eu acompanhei, né, esse trabalho do SESI em alguns pontos ali no SESI Clínica, né, no centro, teve no Assagi também. Eu queria saber, Diogo, como é que foi feito esse trabalho de parceria, porque você falou, né, do governo do estado, mas também teve o Sinduscom, né, que foi um grande parceiro. E como é que foi feita essa junção, né, de parceria de órgãos que se uniram em um momento tão delicado, né, que é a pandemia de coronavírus? Olá, Eduardo. O Eduardo cobriu várias ações e é fundamental o papel da imprensa, porque as pessoas começam a demandar a partir do momento que são informadas. Por isso essa importância tão grande da liberdade de expressão e da liberdade de informação dentro de uma democracia. Eduardo, nós começamos a construir uma rede de parceiros que foi dando as mãos desde o início da pandemia. Então, nós começamos a nos relacionar com esses parceiros. O Sinduscom é um dos sindicatos que compõem o sistema FIEMA. Ele é uma das bases da estrutura sindical patronal da indústria maranhense, é o maior sindicato patronal da indústria maranhense. Então, nós atuamos de forma muito próxima com o Sinduscom, mas também com o Sindivest, que acompanha o vestuário, com o Sindimetal, com todos os outros sindicatos que acompanham a cadeia industrial do Maranhão. E, ao lado disso, fomos procurando entidades públicas e privadas que, naquele momento, se empenhavam em tentar dar alguma nota de retomada de normalidade àquela realidade, de enfrentamento daquele problema que se colocava. Então, foi muito bom o diálogo com o poder público, porque todos entendíamos que tínhamos uma racionalidade comum, que era a necessidade de conter os estragos que, naturalmente, essa pandemia criou. Então, nós criamos um diálogo muito sintonizado com o secretário Carlos Lula, com outros integrantes do governo estadual, de governos municipais que passaram a nos procurar a partir dessa ação. E nós fomos construindo essas pontes. As relações institucionais, as relações públicas, elas são feitas de pontes e de diálogos abertos e de sujeitos que se colocam dentro de uma perspectiva horizontal e respeitosa para tratar, especialmente quando nós tínhamos um objetivo comum, como o enfrentamento da pandemia. Sim. Então, essa foi a nossa lógica nessa tratativa. Sim, sim. Rafael Marques, por favor. A minha primeira pergunta ao superintendente do SESI, Diogo Lima, pegando um gancho da pergunta dos amigos, né? Falou-se muito das parcerias já instituídas pelo SESI, né? A instituição ela tem esse histórico de firmar parcerias importantes. Você citou de vacinação. Tem também a parceria importante com a Defensoria Pública do Estado, né, que na pandemia produziu e distribuiu aí diversas máscaras, né? Mas nós estamos num momento de transição. E eu queria saber de você, Diogo, a partir desse momento de transição, inclusive hoje o governador anunciou que as máscaras já não são obrigatórias em locais fechados, né? Em locais abertos já tinham sido liberadas. Eu queria saber de você, nesse momento de transição, qual é o planejamento do SESI para esse ano de 2022, quais são as parcerias que o SESI está imaginando e planejando de consolidar nesse ano de 2022, e até você pode comentar, inclusive, a respeito da responsabilidade da instituição, porque a instituição, nesse cenário de crise, como foi comentado, está preparando esse jovem para a indústria, né? E a preparação do SESI, ela sempre uniu muito teoria com prática. No momento de pandemia, foi um pouco complicado pelo fato da educação ter que ser online. E um jovem que está sendo preparado para a indústria, sem ter aquela prática, se torna muito complicado. Então, eu queria que você falasse um pouquinho desse momento de transição. Olá, Rafael. Pergunta fantástica sua. Nesse momento de transição, Rafael, a gente consegue identificar alguns problemas que vieram desses 2 anos de pandemia. Dá um exemplo para você. Ao longo de 2 anos, muitas pessoas com muita sabedoria preservaram as próprias vidas contra esse vírus, mas preservaram a vida no modelo básico. E, por exemplo, o acompanhamento de doenças crônicas, por exemplo, Rafael, foi deixado em segundo plano. O acompanhamento de outros elementos básicos da saúde desse trabalhador, desse cidadão, ficaram em segundo plano, porque todo o aparato público, privado e a própria pessoa, a própria individualidade da pessoa encaminhava ela a noção básica de sobrevivência contra o vírus. Então, esses outros aspectos da nossa saúde, o próprio cuidado psicológico, como a gente sai psicologicamente dessa crise. Então, nós entendemos que há um déficit de cuidado nesse momento com outros aspectos da saúde básica. E pensando nisso, dá um exemplo para você com a primeira parceria que eu vou citar com a própria UFMA. Nós estamos adquirindo, junto com a UFMA, fechando
uma parceria importantíssima com a área de tecnologia da UFMA, com um programa de acompanhamento da saúde básica do trabalhador da indústria a partir de produtos vestíveis, como smart bands, como outros produtos que nós vamos monitorar em tempo real a saúde do trabalhador. Vários indicadores vão ser feitos. Além disso, nós temos uma nova versão da nossa Blitz contra a Covid-19, que é a Blitz do pós-Covid-19, em que nós vamos distribuir EPIs, equipamentos de proteção individual, mas nós vamos também fazer consultas gratuitas, exames gratuitos, pensando em todos esses elementos da saúde do trabalhador que ficaram desassistidos nesse período. Então, isso vai ser feito novamente, como o Eduardo mencionou, com os sindicatos, com o Sinduscom, com os outros sindicatos, com outros parceiros. E temos outras parcerias vindo aí, projetos justamente de focar nesse momento de retorno. É um momento de retorno que ainda é incerto, a gente não sabe como vai se comportar essa variante, mas certo é que nós precisamos enfrentar. E essa é a nossa contribuição para esse enfrentamento, buscando, foi fantástico o que nós conseguimos encontrar dentro da nossa universidade, de produtos já quase prontos, quase modelados, que a gente está ali ajustando para a nossa realidade. Então, é esse momento, a educação, como você falou, nossa educação era muito focada na prática. Claro que nós tivemos muita dificuldade, mas tentando nos fazer várias coisas da forma como era possível, com as tecnologias à disposição. E, graças a Deus, trabalhar com o jovem, a Josi falava isso no começo, é fantástico, porque o jovem tem uma resiliência muito grande. Então, você apresenta o desafio e ele compra aquilo com... Claro, existe a questão da atenção, existe a questão da disciplina, existe a questão da rotina, que tudo isso foi afetado, mas eu acho que dentro do cenário caótico que nós tínhamos, acho que nós conseguimos superar com grande colaboração de quem estava do outro lado, com quem era o usuário do sistema e com todos que se empenharam no combate a essa pandemia. Ótimo, e com isso a gente fecha esse bloco. A entrevista de hoje é com o superintendente do SESI, Diogo Lima. A gente volta já já. Estamos de volta com o nosso Sem Filtro e o entrevistado de hoje é o superintendente do SESI, Diogo Lima. Comigo no formato, um time de jornalistas convidados para fazer esse debate sem filtro aqui na TV UFMA. E não esqueça de conferir o nosso programa nas mídias sociais pelo link que aparece aí na telinha, está tudo lá para você, e também a partir de agora pelos principais tocadores de áudio. Bom, Diogo, a sua formação é na área de Direito aqui pela universidade, agora com um doutorado em percurso, né, em políticas públicas aqui pela UFMA também. E sabemos que há muitos desafios na área da formação profissional no Estado, né? Muitos fatores nos desafiam nesse sentido, como, por exemplo, o percurso escolar dos alunos. Muitos apresentam desafios e deficiências significativas no processo de aprendizagem e com poucos recursos, né? A gente está falando de diálogo. Você é da área da educação, investiu nisso na sua formação. Qual é a importância e como que tem sido esse diálogo com as instituições de ensino? Você já falou da UFMA, mas eu queria saber das outras também. Esse desafio da educação é fundamental. Acho que a educação, eu tenho certeza, e todos devem se conscientizar, e quando isso parar de ser um discurso e começar a virar uma prática efetiva, dentro das próprias políticas públicas, e ser tratado como política pública prioritária do Estado brasileiro, nós vamos levar isso de uma forma muito mais rápida. Mas a educação é uma virada de chave. Nós estamos num momento em que nós estamos debatendo a consolidação de uma nova Base Nacional Comum Curricular. Nós temos uma nova BNCC, que tem uma nova base educacional focada em competências e habilidades. Nós temos uma nova perspectiva do aluno, o aluno visto como protagonista, o aluno visto como um ponto central na busca desse processo de conhecimento. Então, toda a estrutura de retaguarda, o professor, a escola, a comunidade escolar, tem que se rever dentro dessa perspectiva. A própria forma de formar, a própria forma de avaliar. A avaliação não pode ser mais só aquela prova mensal, bimestral, trimestral, semestral. Tem que ser permanente, formar dentro de todo um elemento que considera o que é o aluno ali dentro. E esse processo só pode ser constituído como uma política pública integrada, articulada, em que todo mundo dialoga, tem mais ou menos a mesma base de comunicação, a mesma convicção, o mesmo elemento comum. Nós temos tido muitas parcerias, por exemplo, nossa base de estagiários da educação é prioritariamente formada por alunos egressos da UFMA. A gente tem uma aproximação muito grande com quem tem sido produzido de teoria e de prática dentro desta universidade, mas temos também parcerias na robótica, por exemplo, com o IFMA,
temos apadrinhado escolas das redes municipais para a robótica também, para debater esses elementos. Fizemos parte do grupo de trabalho do Conselho Estadual de Educação, que debateu a nova base do ensino médio, o novo currículo do ensino médio, que o SESI é a primeira instituição do Brasil a implantar a formação do ensino médio por itinerários, são 5 itinerários. Aqui no Maranhão nós temos 3, matemática, ciências da natureza e o integrado com a educação técnica profissionalizante. Então nós somos pioneiros nisso e precisamos dialogar, nós somos inclusive os primeiros a apresentar a nossa forma de fazer esse novo ensino médio para todas essas instituições privadas, públicas, entre outras. Então, o SESI é sempre uma instituição muito aberta a dialogar. Acho que a sociedade civil, ela se constitui muito a partir do momento que se abre para esse diálogo, tanto com o Estado, quanto para aquele que produz, quanto para aquele que espera um resultado e é o usuário efetivo de uma política pública. Nós somos privados, mas nosso ensino médio é gratuito para todo aquele que não puder pagar. Então, todo mundo que comprovar que ganha menos de 3 salários mínimos e for aprovado dos processos seletivos pode cursar gratuitamente o ensino médio no SESI, fora o subsídio que nós temos para a indústria. Então, temos toda uma gama de oportunidade, de modo que nós temos que ser abertos, comunicativos e participativos. Ótimo. Rafael Marques, vou abrir com você aqui, você tem uma filha, né, nova, a gente estava conversando sobre essa questão da educação, né, da importância disso, desse excesso também de conteúdo, né, e vamos falar então, abrir essa roda com você dessa vez. Tá certo. Realmente, Josi, a gente estava comentando exatamente isso, né, a importância, né, hoje em dia dos processos metodológicos de ensino, né, e a minha pergunta vai exatamente nesse sentido. Eu gostaria que você, Rodrigo, explicasse para a gente a metodologia do SESI, né? Que é o famoso STEAM, que é o Science, Technology, Engineering, Arts and Mathematics, né? Que é Ciência, Tecnologia, Engenharia, Artes e Matemática. Explica para a gente um pouquinho o objetivo dessa proposta metodológica do SESI. E é até curioso, né? Porque recentemente a gente está vendo o SESI divulgar que os alunos do SESI têm obtido uma nota bem alta na redação do Enem. E quando eu olho para uma metodologia dessa, eu penso, poxa, é uma escola formada num pensamento lógico, matemático, e a gente vê que, de repente, nas línguas, a instituição também está obtendo destaque. Então, conta para a gente um pouquinho a respeito desse processo metodológico. Rafael, eu fico muito feliz com sua pergunta, até porque eu sou um entusiasta da robótica, eu acompanho, assisto vídeos no YouTube sobre robótica, eu vou brincar, eu estava comentando com a Josi, eu vou brincar com os meninos no laboratório, eu reclamo que o robô tá assim, tá assado de Goiás, Goiás está fazendo de outro jeito, a Alagoas está assim, a gente tem que ganhar deles, a gente criou um ambiente imersivo nessas tecnologias, de modo, a metodologia STEAM é uma metodologia que vem nessa linha, Rafael, de entender que o aluno que é o protagonista. Primeiro ponto, entender que na medida em que esse aluno ele passa de sujeito passivo do processo de conhecimento a um buscador do conhecimento dele, em que ele consegue interagir com o conhecimento, ele consegue pegar naquele conhecimento. Por exemplo, nós temos um laboratório de física que o aluno via refração. Na escola, eu estudei refração, Rafael, assim, via a figurinha no meu livro, o feixe de luz passava, entrava na água e desviava a angulação dele. Meu Deus, eu pensava, Pai misericordioso, como é que aprende isso? Por quê? E meu aluno lá da escola do SESI, tanto São Luís quanto a Imperatriz que tem ensino médio, eu tenho a máquina laser que dispara o feixe, ele tem a lâmina para projetar e ele vê aquilo acontecendo aos olhos dele. Ele bota a lâmina nova, uma lâmina com mais densidade, com menos densidade, e ele vê o feixe desviar. Então, essa forma como ele interage com o conteúdo projeta ele a uma nova perspectiva. Porque ele não está mais pensando por que aquela figurinha está ali. Porque ele já entendeu que ali é uma realidade, aquilo acontece. A partir daí ele vai ressignificar esse processo e preencher isso de um significado e de um aproveitamento para a vida dele. A presença dele naquela máquina vai criar tantos questionamentos, desenvolve toda uma série de reflexões, de pensamento, de complexidade. Ele passa a ser respeitado enquanto indivíduo, enquanto participante do processo educacional. Isso forma um aluno muito diferenciado e isso reflete na linguagem. Mas esse nosso foco na educação tecnológica
não desvirtua os investimentos que nós fizemos nos espaços de linguagem. Por exemplo, se você olhar, eu tive uma preocupação muito grande, o nosso presidente, desde que nós assumimos esses últimos 3 anos de SESI, de padronizar as 3 escolas. Em que sentido? O laboratório de robótica de São Luís é quase igual de Bacaboca, é quase igual de Imperatriz. Então, se o aluno mudar de escola, ele não vai sentir tanto. As bibliotecas ficaram quase iguais. E aí o aluno começa, a biblioteca está sendo transformada cada dia mais, não em uma biblioteca, mas em um laboratório de linguagens. E essa linguagem de laboratório é a nova lógica do SESI. O SESI está vindo com um projeto novo, o Maranhão vai receber uma escola de referência, inclusive vai ser gratuita para quem não puder pagar, que não tem mais salas de aula, a turma do aluno, ele vai para o laboratório daquela área de conhecimento. Então ele vai para o laboratório de ciências da natureza, para o laboratório de linguagens, para o laboratório de exatas, e ali ele vai estudar em uma sala de aula que vai ter 86 metros quadrados, e que acabou o modelo de cadeira em fila. Ele vai interagir, um espaço circular, um espaço horizontal, em que o professor conduz esse aluno a uma nova experiência. Então, isso tudo, essa integração reproduz. Nós estamos, Rafael, em uma construção desse caminho. Ainda não estamos onde queremos, mas tenha certeza que muito desse STEAM já chegou aqui, já estamos implantando. E nós temos aqui na UFMA também, né, que aprender muito com essas metodologias ativas. Adalberto Júnior, por favor. A UFMA tem, né? Inclusive o reitor está prestes a inaugurar totalmente aqui o prédio ali, onde tem ali a observação do espaço, né? É justamente o que eu queria que o Diogo abordasse, né? Justamente trazendo essa questão do First Lego League, né? Que é justamente a questão lúdica, né? A ciência com um aspecto lúdico. Isso é muito importante, eu queria que você falasse disso. E, enfim, há uma esperança maior, digamos, que o Maranhão, quem sabe, ser foco aí, enfim, um celeiro de novas ideias, não é isso? Nessas questões relacionadas ao empreendedorismo e também à inovação tecnológica, né? A robótica, ela tem um atrativo muito grande. Seria o lúdico o principal nesse aspecto atrativo? Adalberto, não tenha dúvida disso. Eu comentava com a Josi nos bastidores que nós temos o aluno que participa desses projetos, nós temos não só a robótica da FIRST, que aqui a gente tem a modalidade FLL, que você comentou, mas nós temos a Fórmula 1, que o aluno tem que simular uma escuderia em que eles administram 6 áreas como se fossem empresas. Eu tenho um limite do que eu posso fazer por ele. Ele tem que, por exemplo, o carrinho dele eu posso usinar para o projeto dele. Mas eu não posso pintar o carrinho dele, eu não posso comprar uma série de ferramentas para ele. Ele tem que procurar patrocinadores, ele tem que procurar parcerias, ele mesmo tem que dialogar, ele tem que criar um projeto social, ele tem que executar. Então, há um lado lúdico, o aluno está aprendendo a automação com o Lego, que ele brincou quando era criança, e depois aqui ele vai aprender que aquilo vira um robô, que aquilo... existe um canal no YouTube que eu sou apaixonado, que ele faz fábricas inteiras de fabricação de comida, de uma série de coisas, a partir de peças de Lego. E o aluno começa a descobrir que o que ele brincava pode revolucionar as coisas. E sempre atrelado a isso, a metodologia da FIRST é uma metodologia que prega toda essa perspectiva de inovação, de disrupção, e também o aluno vem com a ideia que ele tem que trabalhar em mesa, essa competição de mesa. Inclusive, nosso campeonato é agora no dia 8 e 9 de abril, agora o Maranhão, Adalberto, é suboperador nacional do Campeonato Brasileiro de Robótica. A gente manda 3 representantes para o Campeonato Nacional, até podendo chegar a 4, e de lá abre a porta para o Campeonato Mundial. Alagoas se revolucionou, Adalberto, em robótica, e o Maranhão está indo nesse caminho. Nós passamos de 4 equipes para 22 equipes aqui no Maranhão em 2 anos. Então, nossas equipes resistiram à pandemia e estão lutando. Então, essa ideia da FIRST, da robótica, de todas essas ferramentas, fazem do aluno, porque ele não vai trabalhar só com o Lego. Eu estava comentando com a Josi, por exemplo, que nós fomos, ano passado, campeões nacionais na Fórmula 1 em projeto social. Esse troféu é do Maranhão, é do SESI São Luís. Então, um aluno que está ali no começo do ensino médio, ele consegue criar um projeto social que recebe reconhecimento nacional por figuras reconhecidas internacionalmente que avaliaram esses projetos,
demonstra a capacidade que nós temos de ocupar um espaço importante na educação e na inovação no cenário brasileiro. Sim, e só lembrando que são alunos de 9 a 16 anos, né? Exatamente, vai de 9 a 16 anos, né? Jovens. Do início do Fundamental 2 até o final do ensino médio. Isso. Eduardo? Olha, Diogo, a gente percebe de fato na sua paixão aí pelo ensino, pela educação. Eu queria saber como é que foi esse período de pandemia, de adaptação, né? A gente teve, claro, que se reinventar. E você também citou um ponto muito importante do interior do estado. Existe aí uma padronização do ensino, né? Tanto em Imperatriz como em Bacabal e aqui em São Luís. Existe aí um projeto de ampliar também para outros municípios? Eduardo, exatamente, a gente tem essa preocupação de padronizar a rede, de trabalhar a ideia de SESI como rede de educação. Nós somos a maior rede de ensino privado do país e aqui no Maranhão nós temos essa preocupação. Além disso, nós temos sim a preocupação de expandir. Nós estamos em debate agora de implantação do ensino médio em Bacabal, que nós já temos educação fundamental, e estamos debatendo, eventualmente, começar a educação básica em Caxias a partir do ensino médio regular. Então, nós estamos com isso em debate. Começando agora da primeira parte de sua pergunta, sobre as dificuldades do período de pandemia. Sem dúvida nenhuma, ter que construir tão rápido, uma bela hora no mês de março, todo mundo foi para casa. Então, dentro de um período muito curto, nós tivemos que estruturar uma forma de ensino virtual. O livro teve que ir para o virtual, o professor teve que ir para o virtual, o aluno já estava no virtual. Então, esse primeiro momento teve desafio tecnológico. Ao longo do período mais duradouro de pandemia, os aspectos externos entraram como desafios. A capacidade de atenção do aluno, como manter aquele horário com o aluno já com uma capacidade, dentro de um ambiente que não é o ambiente de disciplina que ele tem na sala de aula, e todos os problemas psicológicos, emotivos e familiares que vão eclodindo com toda uma família em casa, com todo mundo ali convivendo, naquele receio. Hoje o pai perdeu o emprego, amanhã foi a mãe, foi a tia, foram aqueles que participam da composição da renda. Então, as escolas passaram a ser não só polos de educação, mas um polo de apoio. A escola foi muito ressignificada, Eduardo, nesse período de pandemia. Ela ganhou uma dimensão que ela não tinha. Nós temos, digo para você com toda certeza, o educador de hoje e o gestor de educação de 2022, dele é exigido uma responsabilidade, uma competência, uma sensibilidade muito maior do que o gestor de 2018, início de 2019. Isso você pode ter certeza. A educação que foi, não é mais. Nós estamos em um período transicional, como usaria um autor europeu, Giuseppe Duzzo, sobre que o Estado está em transição, um Estado transicional. Nós estamos em uma educação transicional. Ainda não sabemos o que ela será, mas sabemos que ela já não é o que foi há 2 anos atrás. Isso. E com isso a gente fecha o segundo bloco. O nosso entrevistado de hoje é o superintendente do SESI, Diogo Lima. A gente volta já já. E voltamos para o nosso último bloco. O nosso entrevistado de hoje é o superintendente do SESI, Diogo Lima. Comigo hoje um time de jornalistas convidados para este debate online. E lembrando que este programa está também disponível no nosso canal do YouTube e nas mídias sociais e também nos principais tocadores de áudio. Diogo, nós sabemos que há um descompasso de renda entre os indivíduos que optam em fazer a formação profissional e tecnológica e os de nível superior, né? Como é que a gente pode avaliar esse cenário aqui no Estado, diante das urgências do mercado? O que você falaria para esse jovem, né, que quer investir? Para onde que ele vai? Ele faz o ensino superior de fato ou ele pode apostar mesmo nessa formação mais profissional, tecnológica? Essa pergunta sua é muito instigante, porque essa é uma angústia da maioria dos jovens que está chegando ali no momento de decidir. Como eu mencionei nos blocos anteriores, nós estamos tanto em um momento de transição da educação, mas transição da forma de produzir. Nós somos um país capitalista, mas de um capitalismo tardio e periférico. Nós não somos os grandes centros produtores do capitalismo que dita a ponta do sistema capitalista de produção, em que a economia é mais avançada, em que nós temos grandes campos de inovação tecnológica, em que todo esse processo é muito rápido e muito emergente. Não.
Nós temos um país que está dentro da lógica dos países que agora se convencionou chamar de em desenvolvimento. Mas dentro disso, a nossa educação é focada em elementos relativos agora principalmente, em competências e habilidades. E aquele aluno que está pensando em chegar lá, ele tem que lembrar o seguinte: quando ele faz uma escolha, essa escolha vai durar pelo menos algum período da vida dele. Não precisa durar a vida toda, porque as universidades vão continuar, os centros tecnológicos vão continuar, mas vai durar algum tempo, é um tempo que ele gastou da vida. Então ele tem que definir o seguinte: quais as competências que ele tem, quais as habilidades que ele tem. Porque se ele tem uma competência tecnológica, ele não precisa entrar no curso de CCT da UFMA para ele chegar a um posto de trabalho. Às vezes ele é um cara fantástico em programação. Não tem o curso de programação aqui a nível superior, mas ele pode entrar num curso técnico de internet das coisas, ou de automação, por exemplo, que vai florescer todas essas competências e habilidades dele. E eu garanto a você uma coisa: há um posto no mercado de trabalho para isso. Porque o mercado de trabalho hoje está procurando esse profissional. Cada dia mais, a economia brasileira vai sendo puxada dentro de uma lógica de que a tecnologia barateia o custo. E nós vamos ter que nos modernizar, porque senão, bem aqui do lado, os países que estão na mesma realidade que nós vai fazer isso e nosso produto vai ficar na prateleira. E isso é inaceitável. Então nós vamos ter que nos modernizar. E cada vez mais, os cursos técnicos, os cursos profissionalizantes, essa educação focada na competência, às vezes um bom técnico é melhor que um profissional que tem um diploma e nunca operou uma máquina. E que não sabe o que ele vai fazer, abre lá o sistema de programação dele e ele nunca viu aquilo fora do livro, fora da teoria, fora daquele debate mais academicista. O acadêmico vai continuar sendo fundamental nesse novo processo, porque ele vai precisar o próximo processo. A nossa lógica, que você é um acadêmico, eu sou um acadêmico, vários de nós aqui somos acadêmicos, a gente problematiza, a gente constrói, a gente debate, a gente demora até construir. E esse outro perfil é fundamental porque ele faz o hoje, ele faz o amanhã, ele faz o curto e médio, e há demanda para os dois públicos. Porque toda essa complexidade, há essa complexidade no mercado de trabalho, que não há espaço no mercado de trabalho, é para o profissional que não teve o perfil adequadamente formado. Sim. É o profissional que não viu, chegou, ele foi formado em ciência e tecnologia e ele não sabe trabalhar no laboratório, ele não sabe trabalhar com as tecnologias que estão surgindo, ele não sabe trabalhar com novos sistemas operacionais, com novas linguagens de programação. Aí, às vezes, tem o técnico lá que teve um tempo de estudo menor, mas ele foi focado naquilo, um ponto focal, um elemento mais específico. Esse profissional é muito mais demandado do que aquele genérico. Uhum. Então, estamos diante, Josi, de um grande desafio. E eu recomendo, por exemplo, o SESI. A gente forma nossos alunos, para você ter uma ideia, com uma disciplina no ensino médio inteiro, chamada Mundo do Trabalho. Ele passa 3 anos com o SESI e o Senai, brifando ele sobre o que está sendo esperado dele lá fora. Porque o mundo lá fora é muito diferente do mundo protegido de dentro das escolas. Sim. Então, a gente tem essa cadeira dentro do SESI, chamada Mundo do Trabalho, para preparar esse aluno e diz, olha, bem aqui, então, hoje, por exemplo, a última aprovação do SESI no Enem, nós tivemos predominantemente, é a pergunta do Rafael, alunos que foram para engenharia, para física, para tecnologia, mas tivemos alunos que foram para direito, que foram para filosofia, que foram para letras, porque a escola continua sendo esse universo de possibilidade. Como educadores, nós temos que possibilitar, que criar caminhos. E temos que dizer para os nossos alunos o que eles vão seguir, mas é o talento deles que vai definir. Ótimo. Vamos abrir então, Eduardo, eu vou começar com você dessa vez, viu? Diego, você falou no bloco anterior sobre a questão do estágio, e me chamou muita atenção sobre esse assunto. No SESI, como é que vocês abrem espaço para esse jovem que está entrando aí na indústria, no mercado de trabalho? Existe algum programa de estágio? E como é que vocês selecionam esse jovem aí para lidar de fato ali com o mercado de trabalho na realidade ali, digamos, nua e crua? Dentro do sistema, nós temos uma instituição inteira, tal qual o SESI, uma co-irmã do SESI, uma instituição co-irmã do SESI, que é o Instituto Evaldo Lodge, que é o IEL, que ele é focado em educação corporativa e em estágio. Todos os estagiários do SESI, eles são selecionados por esse instituto, e a partir daí eles são distribuídos dentro da nossa demanda. Eu tenho, por exemplo, uma assessora técnica que era estagiária, veio do IFMA, na área de tecnologia, e essa moça, como estagiária, Josi, ela me ajudou a ressignificar
a minha forma de administrar o SESI, a partir de modernização, instalação de BI, monitoramento do sistema. Eu sei hoje, se eu abrir uma TV aqui na frente da minha mesa, quanto custa a hora de um aluno por cada segmento de educação do SESI. Então, para você ver, hoje ela é assessora. De estagiário ela já foi, e eu já disse para o estagiário que foi no lugar dela que ele já vai ser promovido a assessor também. Então, um estagiário bem recrutado, e o IEL faz isso com maestria, tanto recrutamento profissional quanto de estagiários. Então, ele é o nosso recrutador, é uma instituição de recrutamento e de inteligência corporativa fantástico. Então, essa é a porta que abre para o SESI, e o Senai nos ajuda, por exemplo, nosso aluno que vem do ensino médio integrado com educação profissionalizante, o Senai tem todo um nome. Então, nosso aluno tem uma porta muito aberta no mercado de trabalho. Ótimo. Adalberto? Diogo, falar em educação, em todos esses aspectos, tem que levar em consideração o social, né? Levar em consideração o social é tratar de desigualdades, né? Enfim, desequilíbrios, na maioria das vezes, né? Como tratar das coisas relacionadas à mulher, né? Estamos em março, no mês de março, a questão da mulher negra, né? Da mulher preta, enfim, dentro de todos esses aspectos, um Estado que tem a maioria de pessoas pretas, né? Homens e mulheres também, não é isso? Enfim, como o SESI vem dinamizando o seu trabalho, enfim, as suas ações, as suas atividades, levando em considerações esses desequilíbrios da educação também? Fantástico. Assim, o nível de pergunta desse programa me encanta, né? Como acadêmico, como gestor. Adalberto, para você ter uma ideia da nossa preocupação em relação a esse elemento, primeiro ponto, vou conversar com um imperativo categórico. Não se pode educar criando desigualdades. Não se pode educar achando que não há desigualdades. 2, parecem antagônicos, mas são elementos complementares. Você vem com alunos com diferenças formativas, às vezes um aluno nosso tem uma condição muito boa, o outro não tinha o dinheiro do café na casa dele. E eles chegam para ser educados com o mesmo processo educacional. Então, a escola não pode achar que há uma linha. Você falou uma coisa fantástica, a educação está dentro de um campo social. O social, ele está dentro de um elemento, inclusive no direito, que é tratado como uma segunda onda de direitos, que são direitos de afirmação, que precisa que todo mundo que trata com eles entenda que você precisa nivelar desigualdades, e educar está dentro dessa lógica. É fundamental que nós entendamos isso. E esse processo de incluir leva em consideração entender quem são os excluídos, quem são os excessivamente incluídos, e buscar formas de que as portas estejam abertas para todos esses públicos. Dá um exemplo para você. Nós tínhamos equipes de robótica e Fórmula 1 prioritariamente masculinas. Se você pegar o campeonato agora, eu fiz todo um esforço para que viesse uma equipe do IFMA lá de Bacabal, que o IFMA fez um esforço, botou uma professora, coisa fantástica, para cuidar da participação de mulheres nesse processo. Inclusive, eu achei, quando a professora me contou isso, eu fiquei tão feliz, e a gente deu um jeito de trazer essa equipe totalmente feminina para o nosso campeonato lá de Bacabal, vem junto com o nosso aluno de Bacabal, vem junto com a delegação do SESI para participar do nosso campeonato, e nossas equipes hoje já estão paritárias. Nós tivemos, por exemplo, no campeonato de 2019, que foi o último presencial, o piloto era um homem e a piloto substituta era uma mulher. Você tem uma ideia de que não há essa divergência, não deve haver essa percepção de diferença de sexo. O nosso piloto teve uma crise emocional na hora de disparar o carro, e a menina foi lá com uma tranquilidade fazer o disparo. Então, ela acabou assumindo a titularidade na hora. Então, nós temos que formar pessoas, mas nós temos que entender, isso não pode ser um processo de alienação, não pode ser o que o Marx chama, por exemplo, de fetichismo. A gente não pode achar que as desigualdades, que o processo de desigualdade que está por trás daquilo morre porque o aluno entrou na sala de aula. Nós temos que ter sensibilidade a todo gestor, a todo educador, ou acessibilidade, ou é melhor procurar uma área que exija menos dele. Entendeu? Então, sua pergunta é fundamental, mas criar essas lógicas. As equipes precisam ser paritárias, as equipes precisam incluir, as meninas precisam entender que aquilo pode ser para elas. Sim. As pessoas têm que participar independente. Então, se você olhar as equipes no campeonato, certamente você sempre cobre muita coisa do SESI no seu programa, no seu jornal de 7h20 da manhã todos os dias. Você consegue ver que as equipes já seguem essa lógica.
Ótimo, belo exemplo, né? Rafael Marques. Bom, então, para a gente pegar esse tema, Diogo, a respeito de mercado de trabalho, eu vou tentar trazer uma questão aqui que eu acho que ainda não foi abordada nesse bloco. A respeito da internacionalização, né? Hoje em dia as companhias elas não são mais locais, né? O SESI está preparando para uma indústria, mas a indústria está inserida num contexto global, né? E como anda a internacionalização do SESI, do aluno do SESI, como é que é essa preparação? O SESI possui algum projeto internacional, possui alguma parceria onde esse aluno possa fazer um intercâmbio? Como é que está essa preparação internacional aí do SESI? Fantástico, Rafael. Eu acho que hoje não tem mais nada no mundo que não seja global. A gente vive hoje um mundo sem fronteiras. E cada dia mais vai aumentar. A gente tem aí a Boeing, uma série de empresas. Empresas pequenas conseguiram captar recursos enormes para o retorno dos aviões supersônicos. Então, o voo que hoje é 10 horas, 12 horas, daqui a uns dias vai cair pela metade do tempo, até menos. Então, para pensar que cada dia mais essas barreiras vão diminuir. Os estados estão perdendo cada dia mais a capacidade de gerir a sua soberania. O território hoje é um elemento mais formal, apesar de termos aí uma briga por território em pleno ano 2022, mas a cada dia é um elemento mais formal do que real. As pessoas circulam, as pessoas transitam. Então, todos esses processos interagem. Dou um exemplo para você, eu falo muito disso, mas porque é uma estratégia central na linha do SESI. A robótica e os projetos educacionais de metodologias ativas de educação. A FIRST, que o Adalberto mencionou ainda agora, a FLL, a First Lego League, é um movimento global dentro de uma perspectiva educacional e tecnológica. A FIRST é uma instituição internacional, ela está em todo o mundo. Ela tem uma série de princípios que norteiam esse nosso aluno. Ele vai para o campeonato regional, depois para o nacional, depois para o mundial. A mesma coisa na robótica. Sabe quem é a pessoa que faz geralmente o fechamento do campeonato? O último que teve, por exemplo, é o presidente mundial da John Deere, a fabricante de máquinas pesadas. Nós já tivemos da Massey Ferguson também, que o cara, além de ser um industriário gigantesco, ele é um inovador, ele tem um projeto de geração de energia com balões, ele tenta equilibrar um balão dentro de uma área que o vento é estável. O cara é um inovador e ninguém fala dele. Então, essas pessoas todas estão envolvidas e estão estimulando esses projetos educacionais. A Fórmula 1 está vinculada diretamente à FIA. Então, dentro de uma lógica, os meninos vão geralmente competir a última etapa, onde é a última etapa do Mundial de Fórmula 1. Às vezes coincide de ser, eles têm todo esse aspecto. Então, as ferramentas centrais, nós temos a educação gamificada, educação através do Minecraft. Nosso aluno aprende no joguinho que ele joga em casa, que geralmente ele é viciado nesse joguinho, ele aprende na nossa sala de aula. E são coisas internacionais, ele fala com gente de todo mundo. Sim. Quando ele vai para uma etapa internacional, o menino que vê o presidente da John Deere ir lá dizer para ele que ele pode, que ele tem um lugar, que ele pega um menino que foi de uma equipe campeã e diz, olha aqui, ó, meu gerente de tecnologia é esse moço bem aqui, aconteceu isso em 2019. Ele diz, ó, meu gerente de tecnologia, essa criança bem aqui, que estava aqui, hoje é meu gerente. Então, isso as coisas já estão integradas, as tecnologias hoje, não existe uma tecnologia puramente brasileira, acabou. Não existe uma tecnologia puramente americana. O mundo perdeu esse sentido e ou você se internacionaliza, você pensa no global, ou você não está pensando o que é a atualidade e o que são os próximos passos. Está aí o recado, então, né? E com isso a gente fecha o programa de hoje com um debate importante sobre a formação e os desafios da formação tecnológica diante de um mercado concorrido e uma economia instável. Eu quero agradecer novamente a participação dos jornalistas convidados no programa de hoje, Rafael Marques, jornalista da TV UF, Adalberto Júnior, da Rádio Universidade, nosso parceiro, Eduardo Gomes, jornalista da TV Difusora. E, Diogo, vou deixar você com as últimas considerações, por favor. Eu queria agradecer, Josi, você e aos 3 jornalistas, o Rafael, o Adalberto e o Eduardo, dizer assim que eu estou absolutamente encantado com o nível de debate. Não podia ser diferente na UFMA, eu tenho muito orgulho de ser dessa instituição e estar num programa desse é mais um verniz, mais uma camada de verniz no orgulho que eu tenho em fazer parte dessa universidade, porque o nível de debate que vocês constroem dentro de um programa de um curto espaço é fundamental a gente debater temas tão importantes. Sim. E tão relevantes para o que é o futuro da educação, da indústria, da economia.
que é muito gratificante estar aí. E eu acho que debater é fundamental para que nós consigamos entender Sim. o que vivemos e o que vamos viver. E certamente nós aprendemos bastante hoje, né? O Sem Filtro fica por aqui. Agradeço novamente a sua audiência e até o próximo programa.